Podcast. Ajuste a antena da sua internet e sintonize o nosso link, porque está no ar o Podcast. O meu nome é Vinícius Coelho e toda semana nós estamos aqui sempre com um conteúdo novo pra você. E junto comigo sempre, ele, Otávio Augusto. Beleza, Otávio? Beleza, Vinícius. Hadouken! Oh! E no programa de hoje vamos falar do quê? Games para toda a vida. É isso aí. Para falar sobre isso, trouxemos uma galera gabaritada. O primeiro deles é Flávio Modesto. Beleza, Flávio? Boa noite, Vinícius. Prazer estar aqui. É isso aí. E também temos o John William. Beleza, John? Fala, cambada. Aí é nóis. Finish him! Oh. E por último, mas não menos importante, ele, o nosso príncipe asiático, o Gustavo Sumida. Começou. E aí, galera? Cara, é inevitável, é um adjetivo que vai seguir pra vida inteira isso aí, não tem jeito. E aí, galera, beleza? Dessa vez tô de volta aqui. Já me deixaram por último, pelo jeito, pela minha falta de compromisso da última vez. Entenda como uma entendi a alfinetada agora. Tudo bem, aprendi a lição. Ah, tá bom, beleza. Otávio, vamos de e-mail então? Vamos, hoje temos mais um e-mail aí, olha aí. Parece um podcast de verdade, né? A galera tá mandando e-mail aqui. Os caras tão pesados aí. Vamos lá então, o e-mail aqui eu vou começar a ler pra vocês. A gente pode comentar o e-mail? Lógico. Com certeza. Tá Com certeza. É muito massa mesmo. Vamos lá. Lá vem. Começa assim, ó. Ao maravilhindo Príncipe do Sol Nascente. Eita, puta que ator coadjuvante dos filmes B. Ô, Gustavo, é você, cara. E sucesso absoluto no Vodcast, senhor Gustavo Sumida. Ó, vai vendo. Caro senhor Baca Sumida, deixo aqui o meu se liga, ô japonês, para sua fala aos 33 minutos e 50 segundos do episódio número 10, onde você diz: ela tem 40 anos, nem sabe o que é podcast. Tá falando da Cris, não é? Tá falando vai vendo. Otávio. Não acaba não. Eis aqui uma mulher de 40, praticamente 41, que conhece e ouve podcast. Inclusive eles, Vodcast, Nerdcast, Escriba, Café, Odor, Cavalo, entre outros. E que participa ativamente das pautas, escolhas, ideias e até mesmo dos aperitivos servidos durante as gravações do Vodcast. Cordialmente, a senhora esposa atenta do editor, parceiras nos bastidores do Vodcast e ouvinte de alguns podcasts por aí, Cris Bonachini Alves ou Senhora Vodcast. Tá bom ou você quer mais, Sumido? Caralho. Ô, Sumido. Rapaz, velho. Não, pera aí, ó. Deixa eu pedir minha desculpa aqui, tá? A palavra é sua, meu filho. Tava bêbado, gente, né? Não, aí todo mundo riu, vai. Todo mundo riu. O Vinícius concordou, falou: 40 anos realmente ela não deve conhecer podcast. Eu desconheço, eu não lembro disso não lembro. Então, Cris, vai lá, escuta de novo, depois você também dá um puxão de orelha no Vinícius, porque não foi só eu, não. E o seu marido também riu. Vai ter DR depois, né, Otávio? Ai, meu Deus. Desculpa, Cris. Não foi minha intenção. Podcast. Então vamos lá, ó. Vamos tentar fazer uma dinâmica diferente hoje. Vamos lá. Por exemplo, que cada um fala um e passa pro outro. Entendeu? Então é uma lista de 5 jogos. Cada um, não sei se o Vinícius conseguiu somar aí, Vinícius, 5 jogos. O Vinícius não é um gamer, assim, hardcore, assim. Só tô no apoio moral aqui. Eu não sou um cara assim. Então você vai controlando aí, Vinícius. Chama o O primeiro. meu negócio era Street Fighter, Top Gear. Não, tá bom. Nossa, tá bom. tá ótimo. Era o Mortal Kombat, cara. Pronto, já arrebentou a boca do balão. Vamos lá então chamar o John. Ô John, fala aí, filho. Qual que é o seu game aí? Um dos, né? Cara, olha, é difícil, hein?
Eu sou moleque de locadora, cara, então eu passei minha vida inteira jogando, praticamente. Escolher 5, ó, pô, daí vocês estão de sacanagem, né, cara? Assim, tem a parte ali da era do Super Nintendo, que teve muita coisa boa, mas pra mim, eu já tenho os especiais ali que marcaram, né, que daí já foi um pouquinho mais pra frente aí da era PS1. Aí eu fiz a minha listinha. A de cara eu já vou largar aqui, ó. Eu acho que a maioria já conhece, na verdade. Pra mim, o mais impressionante da época é isso que eu tava jogando em japonês, cara, pra vocês terem uma ideia, e eu consegui entender algumas coisas. Mas eu te digo assim, por mais, lógico, eu ainda era adolescente, mas eu acho que pela forma que o jogo contava a história, ele te dava a entender certas coisas que mesmo em japonês tu conseguia entender. Então, pra mim, ó, primeirinho da lista, brilhando lá, ó, douradinho, Metal Gear, cara. O do PS1. PS1. E jogão, hein? Legal. Cara, esse aí me transformou a cabeça da forma de pensar com o jogo e assim, de um jeito que hoje eu idolatro, né? Eu sou meio beat do Kojima, então qualquer coisa ali que eu vejo relacionada a Metal Gear, eu falo, pô, Metal Gear, cara. E quem não jogou, eu recomendo. Eu sei que tem gente que não gosta e tal, né? Tem a galerinha que é Team Metal Gear e Team... Pô, como é que é o outro cara lá? O Splinter Cell. O Splinter Cell, isso. Então, né? Eu não vejo rixa entre nenhum e outro, mas pra mim... Não, nada a ver. Pra mim, no topo da lista tá o Metal Gear. Sem dúvida. Quase eu coloquei o Splinter Cell na minha lista, mas eu tirei. Quase. Já ia dar ruim, já. Posso falar que também o Metal Gear 1 tá na minha lista também. Já tá na sua lista? Aí, ó. Tá na minha lista e é o top também. Já é o primeiro seu, então. Na lista dos véi pai aqui não tem nenhum. Não tá o Metal Gear. Não tá. E tá em primeiro também. Só um adendo, eu fui conhecer o jogo, eu não sei se, né, todos aqui tiveram o PS1 na época, enfim, eu tive o prazer de conhecer ele através daquele CD de 8 jogos demo. Cara, eu joguei infinitamente aquele CD com essa demo, que era só uma partezinha da intro ali, e onde eu conheci que depois, mais tarde, eu fui conseguir o jogo, daí como eu falei, consegui em japonês e zerei ele em japonês, cara. Naquela época a gente zerava em japonês, não tava nem aí, né? Hoje, se não tiver legenda em português, a galera já chama de lixo. É verdade. Então, Verdade, é complicado, cara. Enfim, é isso aí. Já fala aí, Gustavão. Já comenta Vai, aí. Gustavo. Então, o primeiro da lista também é o Metal Gear 1, que como o John disse aí, eu também sou... Eu sou a putinha do Kojima. Aí, ó. O John falou putinha, mas tá bom, vai. É só chegar no Gustavo que o nível cai, cara. Poxa vida, mano. Mas é o seguinte, tu é a beat do Kojima, mas tu reconhece quando ele faz coisa ruim, ou tu é aquele que, não, cara, ele é o masterpiece do negócio? Cara... Gaguejou, hein? Gaguejou. É que tipo assim, o que ele fez de ruim até hoje? É que eu não sei. puta mesmo, né? Puta mesmo. Não, é que, tipo, sabe por quê? Porque assim, eu tô jogando Death Stranding e a galera... que eu não joguei esse jogo ainda, cara. Eu não joguei esse jogo ainda. Kojima, assim, o jogo... Não adianta a gente entrar em pauta agora do jogo em si, mas eu vou dar mais por cima, assim, tem muita coisa ruim dali, que a galera encobre por ser dele, entendeu? Por isso que eu já te perguntei isso, mas assim... Não, mas o Metal Gear 5, no caso, assim, o Phantom Pain, eu não gostei muito, cara. Eu achei que ele fugiu muito da essência dele. Sim, não, concordo contigo. Que ele pegou e quis ser mundo aberto, quis dar uma de GTA, eu acho que ele estragou muito isso aí. Porque pra mim, o forte do Kojima é contar história. Exato. E ali, ele não tá contando história, ali ele tá, tipo, tá deixando você jogar. E não tem. Até porque nem teve fim, na verdade. Então, não teve um fim. Eu não gostei muito, não. Sinceramente, eu não gostei. Eu concordo contigo. Se for nesse caso, eu não curti. E você, verdade, Vinícius, Kojima fez coisa ruim. Ó, na verdade... Só concordo pra não sobrar pra ti. Eu só tava vendo aqui o John todo cortês, né, cara, falando, né, certinho. Aí chega no Gustavo, então, puta, não sei o quê. Não, e assim, o mais interessante é que eu achei que ele ia dar um englomation, mas aí ele vai lá e me fala, não, é assim, o que ele fez de ruim e tal, o 5, mundo aberto. O filho da mãe jogou o jogo mesmo. Pô, legal, Sumida. Eu achei que você era só um rostinho bonito na multidão. Tá vendo? Aí, ó. Meu Deus do céu. É que eu não sei como é que é o nível aqui, então tem que chegar mais educado, né, cara? Senão eu já vim com os pés na porta, então... Né? O John é um cavaleiro, sempre foi. O Otávio aqui que passou a bola. Em primeiro lugar, agradecer a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Pô, legal pra caramba. O John é conhecido de longas datas, né, John? Já, né, cara? Alguns anos aí, né? Já tem tempo, cara. Tem um bom tempo, então... E o mais legal disso tudo é que a gente se conheceu através do videogame mesmo, né? Exato, cara. Isso que é o mais legal. O
o bacana é que por um projeto do Assombra aqui, que é o Otávio, né? Que no projeto que a gente tem, que é o load.net.br, que é um projeto que a gente começou, se eu não me engano, a ideia começou a ser engendrada em 2012. A gente trabalhava junto, gostava das mesmas coisas, aí começou a falar desse mundo tão bacana que é o mundo dos games, que eu sempre gostei, ele também gosta e tal. Não que a gente é nerd, tá? Sim. E naquele tempo, a gente trabalhava com bebida, pra você ter ideia. E aí conversa vai, conversa vem, gosta de um filme, gosta de... A gente trabalhava com bebida, mas não trabalhava bêbado, não. Bebendo, né? Isso, deixa claro aí, deixa claro. Nós trabalhávamos com bebida e começamos a falar de videogame, a gente criou um blog na época, aí o negócio foi andando, aí a gente passou-se mais um tempo, aí a gente pensou num negócio mais rebuscado, aí a gente começou a ver o que a gente poderia fazer no futuro de uma coisa que poderia trazer um retorno pra gente, um projeto legal. A gente pensou em camiseta, e camiseta pro próprio nerd, pro geek, né, e tal. E a gente achou que, associado com o projeto das camisetas, seria legal a gente ter um lugar para falar delas, mas que falasse com o público que gosta desse tipo de camiseta. Aí a gente pensou em criar o load.net.br, que é um canal no YouTube onde a gente fala de games. Então, a partir dali, a gente conheceu o John. O John começou a ver os vídeos, né? E a gente começou a conversar, né, John? Foi por aí, né? Foi virei um fã, foi através do canal, né? E aí teve outras pessoas que a gente conheceu também através do canal que comentam até hoje, que a gente troca ideia, conversa. Tem um caso também do rolê do Japão, que é o Thiago. Vai gravar com ele. Vai gravar então, vai lá. É um cara super legal e a gente se conheceu também de o cara falar, de ver o nosso trabalho e achar bacana, e a gente vê o trabalho do cara também. Então, foi o canal trouxe pra gente uma conexão bacana. O Sumida não, o Sumida eu conheci através do Otávio mesmo. E desde o primeiro dia que eu falei com ele, achei um cara muito legal também. E gente boa. E gatinho, né? E gatinho, nossa, é um fofinho, pô. Sim. É um fofucho da mamãe, Senhora. a alegria do papai. Então, depois de rasgar toda essa seda, meu primeiro jogo foi... não, é difícil falar, né? Fala aí, John. Fala aí, o Sumida. É difícil, é complicado, cara, né? Falar 5 jogos. Não, 5 me quebrou também. 5 jogos de... que é muita quebra. coisa, cara. É uma vivência muito grande. O Otávio falou que joga desde os 6. Eu sou, né, de família pobre e tal, mas nunca isso foi um problema. Um amigo tem um jogo. Vamos lá pra casa desse amigo, vamos jogar e tal. Eu juntei uma graninha. Vamos lá na locadora pagar uma hora pra jogar o joguinho, sabe? Então, era correria mesmo. Então, o meu primeiro jogo, meu primeiro contato foi com o Atari, e foi o Hero. Não sei se vocês vão... Eu acho que o Vinícius talvez não conheça. Eu acho, não sei em certeza. Eu conheço sim, velho. Mas eu acho que o John talvez, e o Sumida eu acho que não, que o Sumida é mais novinho, o John talvez. O Hero era um jogo do Atari, que na verdade era um caso de... Todo mundo falava mineirinho na época, que era um jogo em que descia um cara com um helicóptero numa escavação onde tinha as pessoas que houve um problema eu acho que é isso, tá, com a história. Eu acho que é alguma coisa assim. Então tinha as pessoas escavando nessa mineração, aí aconteceu um problema e que esse cara descia pra resgatar essas pessoas. Cara, o jogo pra época era fantástico, cara, era muito legal. Então Hero era a abreviação, que em português livre queria dizer alguma coisa como resgate de helicóptero e tal, e alguma coisa desse tipo. Então era um resgate que esse cara fazia das pessoas que estavam lá nesse acidente, que era dentro de uma mineração. Cara, jogo fantástico. Aí tem um caso muito interessante, que eu tinha um amigo na época, eu tava no primário, se eu não me engano, terceira série, e o cara chama Diegues, Fernando Diegues, e ele tinha um Atari, e eu, pra chegar em casa, por exemplo, a gente saía 4h10 da escola, e pra chegar em casa eu chegava só depois das 6, porque o ônibus fazia todo um trajeto e pegava o pessoal só a partir das 6 horas, então eu tinha esse tempo livre, das 4h10 até as 6. Então eu sempre forçava esse amigo meu pra me levar na casa dele pra gente jogar. E ele falava, hoje não tô afim de jogar, mas não, vamos jogar, que não sei o quê, porque eu queria muito, né, tal. E ele forçava, então aí eu sentia que o pai e a mãe dele tava meio assim já, de novo esse cara aqui, todo dia, né, tá vindo aqui e tal. Então aí a mãe dava alguma coisa pro menino comer, que ele chegava da escola, o que acontecia? Tinha que dar pro Flavinho também, o cara tava lá, né. Então eu percebi que o pai e a mãe não estavam gostando muito de eu estar indo lá todo dia. Cara, aí teve um dia, que ele me deixou jogando e foi fazer alguma coisa em outro lugar da casa. E o Atari é aquele controle que era um bastãozinho
Lembra aí, John, e Sumida? É um bastãozinho e tal e um botãozinho do lado só. Era uma marcha de carro, praticamente. Justamente, o botãozinho do lado, um botão e o bastãozinho. Cara, eu não consegui arrancar esse bastãozinho, velho. Ranquei o bastãozinho na mão, cara. Ranquei, porque ele deu uma travadinha e ele não queria ir pro lado que eu queria. Exemplo, tava pra esquerda e não queria ir pra direita. E eu fui mexendo até que eu ranquei o negócio. Aí o pai dele entrou no quarto e falou assim: como que você fez isso, rapaz? Como que você conseguiu quebrar o controle? Eu falei: não, é que eu não tava querendo mexer e tal. Aí ele já virou, parou de falar comigo e começou a falar com o filho dele, com o Diegues. E eu falei pra você, tá vendo? Trazendo esse moleque todo dia aqui. Aí eu falei pra você que ia dar nisso e tal. Aí aquele foi o último dia que eu fui na casa dele jogar videogame. Esse foi meu primeiro jogo. Caraca, que situação, hein, velho? Nossa, que história triste, cara. Se vocês estivessem aqui, vocês iam me dar um abraço, não ia? Não parece uma história do carrossel, velho. Ia comprar um Atari pra você. Não é? Poxa vida. Bom, eu joguei Atari, né? Eu tive Atari em casa, ninguém quebrou meu controle. Eu conheci o Flavinho na época. Então, ninguém quebrou meu controle ainda. Mas o primeiro jogo que eu quis colocar na lista, assim, eu fiz uma lista de jogos que brilharam, sabe? Tipo o lance do John aí, um jogo que mudou a concepção de videogame na minha vida, né? Então, o primeiro jogo que eu queria colocar é o primeiro Sonic. O Sonic do Mega Drive. Porque eu tinha esse Atari, né? E aí eu não tive nem o Nintendinho, nem o Master System, né? Eu já pulei direto pro Mega Drive. E aí a hora que eu liguei, cara... E você vê o Sonic, o primeiro Sonic, é muito impressionante. É, a música, tudo. Pra mim, eu falava, gente, não tem como fazer melhor. Essa que era a fala da época. Não tem como melhorar. Os caras chegou no topo da tecnologia. O bagulho é desenho, mano. Olha o som disso daqui. Era um negócio assim que me marcou demais. O Sonic primeiro, e é bom jogar até hoje. Tem jogo que já fica meio datado. Não envelhece, né, cara? Esse jogo, como o Mario, também não tem como envelhecer. Ele é um jogo, você pode pegar agora e jogar, que você vai se divertir. Mas o único que envelheceu do Mario, assim, foi o primeiro 64, né? O Mario 64, aquele lá envelheceu mal. O jogo 3D fica datado, né? Não tem jeito, né? John, isso. Manda o seu segundo aí. Cara, o segundo, eu lembro detalhadamente quando eu fui adquiri-lo. Na verdade, foi minha mãe que comprou, né? Enfim, Siphon Filter, quem aí lembra? Ninguém vai lembrar. Pegou, hein? Achei que a minha lista tava alternativa, mas... Mas dá uma palhinha do jogo. Quem sabe cara, ele vai falar, tá, sei qual que é. É aquele jogo clássico dos mocinhos contra os bandidos, mas ele é mais na pegada ação, assim. Cara, se tu pegar pra ver, ele é em terceira pessoa, né? Mas ele é praticamente de tiro. Ele é quase que um Splinter Cell, digamos assim, na verdade, na época, né? Só que em terceira pessoa. Play 1 também, né? Play 1, da era Play 1. Eu tenho alguns do SNES, assim, mas não me marcou tanto quanto foi a era Play 1 pra mim. Mas eu lembro desse especificamente porque... eu tô vendo aqui, lembro vagamente. Eu não jogava porque era difícil, mas eu me lembro vagamente. Era um dos motivos que eu lembro que tinha coisas assim que na época eu olhava além do gráfico, né? Hoje a gente olha e parece Minecraft, né? Mas eu lembro assim, na época, que gráfico, cara. E eu lembro que os personagens morriam de diversas formas, assim. Uma delas eletrocutado, e o cara berrava até queimar, assim. Então eu olhava e meu Deus, cara, olha que real que é isso. Né? Nossa. Sempre vai ter essa frase, eles não tem como fazer melhor, não é? É sempre essa frase. Aí sempre vem o próximo dia e fala, pô... Mas eu acho que essa frase já caiu já, né? Era muito... sei lá. Mas hoje em dia tá difícil, né? De chegar, de melhorar, sei lá. Hoje tá no nível assim, enfeitar o pavão, né? Mas a gente fala isso, cara, mas daqui a pouco, alguns anos aí, a gente vai estar falando a mesma coisa, cara. Falar, lembra quando a gente achava e tal, né? A gente achava que não tinha como melhorar mas os gráficos de videogame tá tão bom hoje, que esse dia eu fui ver aquele filme do Will Smith, o Gemini Man, sabe? Que saiu cara, eu assisti ontem. Nossa, é bom velho, a hora que eu vi o gráfico do Will Smith novo, eu falei, mano,
os jogos estão batendo, tá dando de 10-0 nesse filme aqui, que pelo amor de Deus, que bonecão gigante escroto, velho. Feio, né, cara? É feio, realmente é feio. Mas ficou horrível. Ficou horrível. É mesmo? Em closes, em cenas paradas, cara, passa assim, tá? Beleza. Passa. Mas agora em movimentação, cara, um negócio mole, eu acho que eles não fizeram captura de movimento, não sei, cara, mas é feio, é feio. Ó, abriu um Não, parênteses e aqui. sem tirar que até a roupa tava computadorizada, né? O que aconteceu nesse filme? Por exemplo, ele trouxe uma tecnologia nova. E um dos diferenciais do filme foi a quantidade de frames por segundo. Foi 120 frames. Aí o que acontece? Eles estavam explicando por que em movimento dá a impressão bonecão, que fica boneco. Porque tem muito mais camadas por segundo que o pessoal tem que tratar. E quando tem que fazer esse tratamento em muito mais camadas, a possibilidade de passar uma situação mais fake é muito maior. 60 frames já é mais complicado do que 30 frames. E essa situação que eles tentaram inovar dos 120 frames fez com que criasse esse ar artificial. Mas cagaram de novo, né? Porque o erro do Hobbit foi esse, né? Sim, o Hobbit sim, foi sim. esse mesmo erro. Não sei se vocês viram dessa forma, até sair um pouquinho do contexto, mas filme e game é uma coisa que tá muito ligada, né? Eles tentaram vender o filme hoje em dia, né? Tentaram vender o filme justamente por essa situação de que estavam entregando uma tecnologia nova. Então, o diferencial era essa situação de trazer o Will Smith mais novo, que é uma coisa que já tem aí, por exemplo, aconteceu nos Vingadores, com o Homem de Ferro e tal, né? Com o Robert Downey Jr. Justo. Sim. Mas só que o diferencial era que eles iam trazer um 3D diferente, justamente por causa dessa situação de mais frames por segundo, para dar mais realismo e dar aquele lance de continuidade, dar uma sequência maior para os movimentos do filme. E aí trouxe esse agravante de parecer muitas vezes que era artificial. Talvez né, se você assistindo, sei lá, no cinema adaptado para isso, você ter uma TV adaptada a um monitor, né, que hoje a gente tem monitor a 120 Hz, talvez seria mais suave, né? Exato, mas a gente assistindo assim, eu acho que isso não rola. Então, né? Cara, eu assisti a IMAX aqui no Japão, cara, e tava ruim. Tava ruim? Então não tem jeito. Então foi uma bosta mesmo. Mas você sentiu alguma diferença no 3D, Sumida? Que era o negócio que tava vendendo o filme ou não? Diz que o 3D era realista, parecia um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo e tal. Não, isso realmente apareceu um monte de coisa acontecendo ao mesmo tempo. Só que a verdade é o seguinte, né? A gente tá falando mal, tem gente defendendo, mas a verdade é que o Will Smith embolsou seus milhões aí e a gente tá aqui gravando podcast. Exato. Olha lá, hein? Né? Gravando podcast e ganhando milhões também, né? Exatamente. Ganhando milhões. Eu só tô de olho na conta aqui, ó. Só o cifra ali, ó. Só a cifra subiu. Mas, mano, mas pro filme chegar nesse resultado final aí, talvez não ficou tão legal igual os caras estão falando aí. Os caras devem ter dado sangue pra entregar esse filme desse jeito, deve ter feito todo tipo de recurso também, que foi no limite mesmo, né? É que como toda tecnologia nova, é só com o passar do tempo que você vai cada vez mais aperfeiçoando aquilo que é novo, né? Você vai entendendo melhor, até mesmo quando o videogame é lançado, ele tem uma arquitetura que o pessoal trabalha para aquela arquitetura e chega um momento que eles conseguem entregar o máximo que o videogame pode dar, mas os primeiros jogos não são tão bons. Eu acho que a gente pode ver dessa forma também. Não é por negligência, é porque... Justamente, é uma tecnologia nova, justamente. John, tem mais alguma coisa aí do Siphon Filter? Até esqueci que eu tava falando. Tá. Outra coisa que me impressionou na época, que já tinha, mas eu ainda não tinha tanto conhecimento, era o lance de ter 2 CDs, cara. Quando eu vi um jogo com 2 CDs, eu falava, meu Deus. Putz, isso era muito louco. Quem me dera depois conhecer o Final Fantasy, que eram 4 CDs, né, cara? Então, aí depois começou a ficar uma várzea esse negócio de CD, né? Cara, deu putz, mas assim, eu lembro que o Siphon Filter na época, pra um jogo de ação que eu ainda, sei lá, na época eu tava jogando só um Duke Nukem da vida, aí eu vi o Siphon Filter e eu falei, porra, a pegada mais espião, negócio louco, assim, tal, não era tão fantasioso quanto era o lance de ficção que tinha em Metal Gear, mas pé no chão, Siphon Filter mais seriadão americano, aqueles filmes de ação mesmo, tiozão e tal, e eu lembro que na época o que me impressionava era o lance de ter vários tipos de morte, né? Hoje eu sei olhar, eu tenho certeza que eu vou rir, mas eu lembro que na época, assim, eu não olhei como é que tá agora, justamente pra não estragar a lembrança que eu tenho. Procurei aqui no Google uma bosta, não faz isso não olha não. Mas eu lembro que... Fica com essa memória boa aí. Eu lembro que teve sequências e tal, mas eu acho que eu joguei até o 2, se eu não me engano, eu acho que chegou a ter outros, assim. Eles tentaram trazer a franquia de volta, mas assim, um adendo importante, que a equipe que trabalhou nele foi a que fez o Days Gone, o jogo recente, o Days Gone. Que zica, mano.
Era um estúdio pequeno que se juntaram com uma galerinha ali do Uncharted e fizeram o Days Gone. Da hora. Hoje o estúdio que fez o The Zone é da própria da Sony, né? Isso, é da Sony. Era um estúdio bem pequeno, cara. Eles não costumavam lançar muito o jogo. Aí eles estavam com essa proposta aí do Days Gone. Inclusive no Days Gone, não sei se todo mundo já jogou, mas tem um easter egg de... Eu joguei. Lá. Não cheguei a me situar nesse... Que da hora, velho. Nesse easter egg, não, mas... Tem essa arminha que eu falei de choque, tá lá no jogo. Já soltei o spoiler aí. Verdade. Ô, John, seu danado. E bem estudado, né? Bem estudado. Pô, vai tirar 10 na matéria, hein? É, que eu já joguei Days Gone, já zerei, já passei pra frente. Então, né, eu já aproveito pra soltar aí. O John é outro nível, hein, velho? Então vai lá, Gustavão. Meu segundo jogo tá o... esse aí é mais recente, é mais moderno, mas não deixa de ser um jogaço. Claro. Que é o The Last of Us. Pô, esse aí, cara. Nossa, caramba, esse é jogão, pô. Vai lá, Sumida, quebra tudo que esse jogo é bom. Ah, cara, é que eu gosto muito de cinema. E esse jogo, ele tá muito cinematográfico. Ele faz você chorar o jogo, cara. Você fica emocionado o jogo inteiro. Você fica impressionado com a captura de movimento dos personagens, que é o mesmo criador do Uncharted, né? Isso. É o mesmo criador assim. É a mesma empresa, sim. E deu uma melhorada assim gigantesca. Eu acho muito bom esse jogo, pela história que ele conta, pela temática que ele aborda, toda essa parte assim, eu acho muito bom o jogo. Eu acho que o jogo é nota 10. Ah, total, cara. Concordo plenamente. É só isso mesmo. Só isso aí. Então... Não, mas como é que tá a expectativa aí pro parte 2, cara? Vamos comentar. Mano, lá é verdade, vai lançar o 2. Mano, eu só não gostei muito dessa lacração que eles estão querendo fazer. Isso agora, cara. eu ia te perguntar. No primeiro, por exemplo, eu acho o jogo fantástico, mas, por exemplo, nós não jogamos. Nem eu, nem o Otávio, mas a gente fez até tem um vídeo no canal que fala sobre os jogos e tal, que é justamente essa pegada que você disse, que é um jogo que tem uma história muito boa, que não é só o jogo por si só, que antigamente era o contrário. Tinha-se um jogo e a história era o segundo plano. E hoje em dia, tá cada vez mais elaborado que a história faz um papel tão importante quanto a jogabilidade, ao gráfico. Hoje em dia, até se tiver um gráfico não tão bom assim, mas se tiver uma história legal e se a jogabilidade for bacana, o gráfico fica em segundo plano, né? Tá aí a Nintendo pra dizer, né? Que faz jogos fantásticos que não tem... São bonitos, mas eles não têm preocupação de ser um nível high-tech, por exemplo, igual os videogames de última geração, igual o PlayStation 4, igual o Xbox One e tal. Que nem esse Zelda Breath of the Wild aí. É um jogo cartunesco, mas só que, nossa, é muito lindo o jogo, velho. Ô, Sumida, traz um pra gente. Traz 2, traz 3. Manda aí, cara, manda aí, Vinícius. Cara, ele deve pegar de troco na padaria lá do pão. Vai querer um também, Vinícius. Vai virar um ambeiro, o Gustavo. Vai querer um também, não vai? Traz 4, o Vinícius vai querer também. Manda tudo, manda. Os caras chegam assim, não tem troco, em vez de você falar quer balinha, quer Nintendo Switch? Toma. Tipo isso, cara, certeza. Ô, Gustavo, eu ia te perguntar, então, no primeiro jogo, se teve algum momento na história que dava a entender que a menina ia pro lado que tá agora o segundo. Cara, eu não acho que tinha isso, eu só acho que ela já era meio Maria Joãozinha assim, mas nada que ela fosse virar. Não na verdade, se tu jogou a DLC do game lá, já explica por que ela... a historinha de amor dela lá. Tem, né? A DLC falam que tem, é que eu não joguei a DLC. A maioria não jogou, daí quando viu o trailer, pô, mas que isso, cara? Tá beijando outra mina? Daí eu falei, ué, mas vocês não jogaram? Tá lá na DLC, pô. É por isso que a gente traz o John aqui, né, velho? Ô, John, obrigado, viu? Não. Se sai. Tipo, nada contra, mas, tipo assim, eu acho, tipo, uma surpresa. Tudo tendo essa lacração agora, tipo, fico perplexo. Não tira o brilho, né, cara? É demais, a galera não tira, não, o jogo Mano, eu lembro quando eu joguei esse jogo, eu ficava me importando com a Ellie. É Ellie, né, o nome dela? Esqueci o nome dela. Isso. A Ellie, eu ficava me importando com ela, falei, mano, eu não posso parar de jogar, senão ela vai morrer. Mas é assim, quando a gente gosta, a gente começa a se importar. É porque é tão imersivo, né? Que a gente quer cuidar do personagem. Vive, você vive igual a mesma coisa com o Days Gone, cara. Eu ficava pensando lá, putz, velho, eu vou ter que salvar lá o carinha, velho. Ele vai perder o braço. Sim, cara. Pô, eu pensei da mesma forma, cara. Era bem isso. Quando eu vou jogar, eu falo pra Cris, agora eu vou jogar aqui que eu não falo vou jogar, né? Por exemplo, eu jogar Battlefield, falo agora eu tenho que enfrentar os nazistas, porque se eu não tô lá, o negócio desanda, a guerra desanda, e aí
Então E o Hitler vai descer. O pessoal precisa que eu tô lá no front pra... E aí eu explico só assim, de tanta imersão. Vai aí, Flavinho. Agora, Flavinho, então, puxa vida, velho. Meu segundo jogo é Super Mario, mas... Super Mario World do Super Nintendo? Super Mario World do Super Nintendo. Porque, partindo do mesmo pressuposto, né? O John falou que tem muitos jogos, mas ele tá pegando numa época em que fez toda a diferença pra ele, né? Que, olha, esse jogo fez isso, fez aquilo e tal. Então, eu também tô indo pra esse lado. Aqui, abrindo um parênteses, como eu não acabei não falando no primeiro jogo, poderia que eu falar antes do Atari, Master System, que tinha um amigo meu que depois, em seguida, a mãe dele deu um Master System pra ele, a gente jogou Alex Kidd. Puxa vida, quem jogou Alex Kidd aí? Eu joguei. Isso é claro. Eu joguei. O John não fala nada, o John é mais novo, pô. Não, pô, mas eu joguei. Você jogou? Eu sou mais novo. Você Eu joguei depois. Pô, larga porque de ser novinho, pô. Você é novinho agora? Pô, Mas tem emulador, cara. Tem emulador, Flávio. Não, mas agora eu tô A brigando única- com o Sumida. Para de ser novinho, ô Sumida. Qual é? Mas não, o negócio é o seguinte. Quando eu conheci a SEGA, eu conheci através do Otávio. tinha o Mega Drive em casa. Aí o Otávio tinha o Mega Drive e eu tinha o Nintendo. E a gente ficava fazendo essa troca. Ah, tá. Você Então, prestava- mas- sim. Mas quando eu cheguei na casa do Otávio, já não tinha mais esse Alex Kidd. Eu já conheci logo de cara o Sonic. Alex Kidd já é daquela parada bem novinho, sabe? É mais antigo. É, bem mais antigo. Mas aí, então, Alex Kidd era um jogo que... E aí, era papel... Pra você passar o chefão, você tinha que usar... Papel, Pedra ou tesoura? Aí tinha uma motinha, aí tem um momento que ele usava um helicóptero pra passar algumas fases. Era muito legal. Era incrível dele. Era muito legal, não era? Tinha esses veículos e nenhum jogo o seu personagem mudava tanto. Entrava em outro. O diferencial desse jogo era a possibilidade de você fazer mais coisas diferentes no mesmo jogo, que era fantástico. Falar, pô, o cara nada, o cara usa helicóptero, ele usa uma moto, ele vai ganhar do chefão jogando papel, pedra e tesoura. Enfim, era um jogo muito legal pra época também. E outro também, uma menção honrosa dentro do Master System, é o Double Dragon, que também teve o filme, bem lá... Uma bosta. Bem lá pra trás e tal. Nossa. Só um adendo aqui. Só um adendo aqui. Eu sabia que a gente não ia conseguir ficar em 5 jogos, velho. Então, você vê, mas assim, esse aqui é só menção honrosa, mas então... Menção honrosa, não tá na lista. Não tá na lista, né? Mas tem que falar porque, assim, pô, são joguinhos que, puxa vida, fizeram muita alegria do Flavinho na época. Aí, então, meu segundo jogo é o Super Mario. Eu conheci também através de um amigo que já morava... Por exemplo, esse amigo que eu perdi morava perto da escola que eu estudava. Esse outro amigo do Super Nintendo mora no bairro que até hoje eu moro, tal. Chama Daniel, um amigaço, tal. Que é bem periculoso o bairro que o Flavinho mora. Não, que é isso, é tranquilo. É só você chegar lá e falar que veio falar com o Flavinho, dar o salve e entrar. Onde é? Lá no Pinheiro, você é tranquilo demais. Fala aí, Vinícius. Rapaz. Maldade, Pro Vinícius falar rapaz, o Vinícius mora no Turrine. Pra ele falar rapaz, Vinícius, você hesitou, velho. Você tá Eu moro no periferia, Turrine. Eu sou vizinho do Atlântico. Entendeu? Porto Real, velho. E o Pinheiros é perigoso. Não, Atlântico e tal, essas coisas, ele tipo, rapaz, você tá vivendo no céu, né? Você quis dizer isso. Se aqui perto de casa o crime dorme, lá no Flavinho ele passa a tarde. Que maldade. Aí, voltando então, lá... Foi mal o pessoal do Pinheiros, desculpa aí, por favor. Tem que pedir desculpa, essa parte é melhor cortar. Não retira essa põe, parte, não. senão o Vinícius vai ter problema. Aí então é o Super Mario, né, e foi lá na casa desse amigo, Daniel, parceiro, até amigaço mesmo. Aí a gente jogava bastante também. Tinha 2 controles, e aí o fato importante que, assim, não é só dizer o Super Mario, mas um fato importante da época. Aí ele tinha os controles, e pra não gastar, não sei onde a gente viu e tal, que se poeira, tocar direto no controle, podia fazer mal. Se ele fosse pra durar bastante tempo, o tempo ia diminuir muito se você usasse ele de maneira errada. Sabe o que ele fez? Ele colocou um saquinho aquele saquinho de antigamente que você colocava Guaraná, ele colocou um saquinho em cada, amarrou na ponta, e a gente não podia jogar sem estar com o saquinho. Ninguém. Era a meta. Se vai jogar o videogame, tem que usar com o saquinho. Esse é um fato interessante do Super Mario.
Mas deixa eu te perguntar, tu liberou as fases das estrelas ou não? Não, liberei, assim, Super Mario, aí entra naquela parada, né, sempre o jogo vencendo o outro. O Super Mario também, pô, a quantidade de fases, a problemática do jogo, que ele começa de uma maneira bem tranquila, e conforme você vai avançando, ele entende, é mais ou menos assim, ele entende que você tá treinado, e conforme você vai passando, você vai estando apto pra chegar pra próxima fase. As fases das estrelas, por exemplo, é muito difícil. É aquele tipo de jogo que também é só pegar e jogar. Não precisa remasterizar nem nada. Justamente. É outro clássico. jogo que é só botar no emulador e couro. Por exemplo, você vai lá, você tem um Super Nintendo, ele tá parado e você tá lá. Pronto, enfim, você tem lá todos os videogames de última geração do momento, né? Exato. Aí, Isso cara, aí. você pega o Super Nintendo e coloca lá o Mario, você vai jogar com o mesmo gosto de se estivesse jogando algo atual. É ou não é? Pelo menos o sentimento que eu tenho. Não envelhece. Com certeza. Sonic 3 também a gente pode dizer a mesma coisa. Dos 3 Sonic é perfeito. Né? Enfim, esse é o meu segundo jogo. Bom, o meu próximo jogo já vou mudar a geração pro primeiro 3D de verdade, né? O John falou aí do Play 1, só que eu sou time Nintendo 64, né? Sempre tinha essas rivalidades, né? Então esse próximo jogo também que brilhou meus olhos foi o 007 GoldenEye, que é assim... Esse eu joguei muito também, cara. Esse era... Nossa, cara, que fantástico. O primeiro multiplayer, né? É o primeiro Exato, multiplayer sim. de verdade. 4 jogadores. De FPS. 4 jogadores, cara. FPS, Era animal. é assim... É indescritível, não tem como descrever, passar tardes e tardes jogando aquilo lá com a galera. Verdade, cara. Né, tem um Alexandre, amigo meu, que tinha um Nintendo 64, juntava os controles, jogava todo mundo. Era muito massa. Puta, é muito massa, muito massa. É uma pena que o videogame hoje, ele perdeu muito disso, né, de jogar o multiplayer local, né? Cara, é um fator que realmente eu sinto. Algumas empresas ainda colocam isso, né? Pra nossa felicidade, mas é um. Por exemplo, esses dias eu joguei Brawl Force e ele tem um recurso, né? Joguei eu e minha filha, a gente sentou aqui à tarde aqui, foi até zerar, né? Então é gostoso isso daí, né? Pelo menos eu sinto falta, porque a vida inteira jogando eu, meu irmão, ou eu, meus amigos, ia lá em casa. Sim, dá saudade, né, cara? Então, 007 GoldenEye, e tinha vários por exemplo, Mario Kart 64, o próprio Mario 64. Não, cara. Mario Kart 64 não era bom, não. Também, o Top Gear, cara. Top Gear do 64 também, puxa vida. Pô, aí você falava, e nunca vão conseguir fazer melhor. Aí alguém vinha e falava assim, Play 1 é melhor, puxa vida. Mas dava briga. Confusão, pô, dava briga. Porque o Play 1, a única diferença é que tinha o filminho, e o filminho na época, o 64 não conseguia produzir, né? Porque era cartucho, a fita, né? A fita tinha um tamanho muito menor do que do CD na época, então mas só que o jogo, quando estava rodando, era liso, mano. Era aqueles picos que parecia mosaico, né? Aí agora o 64 não, o 64 tinha um jogo em 3D. Hoje, na época, parecia que você falava, velho, não vou conseguir percorrer toda a fase do Mario, porque era muito grande, você podia ir pra qualquer lado e tal. Nintendo fez história. Assim, 64... se tu pegar, já que tu tá comentando o lance de tamanho e tal, eu acho incrível, porque eles colocaram, pra você ter uma ideia, eles colocaram Resident 2 no cartucho, cara. Eu tenho. Verdade. Eu 64. Eu tenho 15 fitas do 64, toma! É incrível, cara. Como é que no Play lá, o CDzinho 700 MB e ali 64 MB, eu acho, no cartucho, não sei quanto que era. Era bem pouquinho. É incrível, cara. Não, incrível. Banjo-Kazooie, vamos falar um do 64 também, não sei se Jogão, você... Aquele outro do Diddy Kong Race. Eu tenho Diddy Kong Race. Nossa, eu tenho também. Puxa vida, muito legal, eu tenho. Até o Zelda, cara. O Zelda era animal. O Zelda. Não, vamos abrir um parênteses pro Zelda aqui, porque, cara, o jogo trazia aquela situação de ele ficar grande e ele ir pro passado e ficar criança, ele ir pro... Não, o que é aquilo? Sim. Fala sério. Agora que tu falou, tu tocou num ponto que eu lembrei também, eu devia ter botado na lista, mas não coloquei, cara, porque eu não pensei, porque é tanto jogo. Cara, Nintendo 64 pra mim, Star Fox.
Boa, John. Nossa, Fox, cara. Porra. E assim, você pegava um caminho diferente, você fazia outra fase, né? Se eu não me engano, tinha até uma situação do caminho que você pegava, você fazia final alternativo, não é? Tinha, acho que tinha sim. Eu acho que tinha alguma coisa desse tipo. Pô, é verdade. Isso, tu ia tinha as direções da galáxia ali diferente, né? Tu ia passando e tal. E dentro da fase tinha alguns atalhos também, então, pô, era muito da hora. No final tinha um lance que tinha uma explosão, eu me lembro assim e tal. Aí de repente o Fox ouvia só aquela voz, né? Que tinha o lance do pai dele. Follow me, Fox. Nossa! Aí, entre aspas, o pai dele ajudava ele a escapar da explosão e quando ele saía, se eu não me engano, aí ele saía, o pai dele não tava mais ali, né? Será que era uma coisa da cabeça dele e tal? Pô, muito legal. E tinha outro jogo bom do 64 que era o Star Wars. Verdade. Nossa, na locadora bombava, cara. Às vezes eu chegava pra jogar e pedia. Não jogo tinha. Difícil. Ele tava reservado já pra várias horas seguidas. Não tinha como jogar o jogo, por exemplo. Jogo difícil. Era muito legal. Mas tudo isso daí começou no... Eu acho que foi o primeiro, assim, o cabeça de chave ali. Foi a hora que lançou o 007, né? Que ele foi um dos primeiros... Foi assim, fez o 64 se consolidar, né? Que fez assim, trouxe cara, algo completamente novo, né? Porque relacionado até a FPS mesmo, porque na época que eu lembro não tinha. Tinha o Doom, né? Mas era tinha o Doom, mas não, era outra, né? Era outra pegada e tal, né? Mas realmente era jogão, cara. Pô, jogar em 4 era animal. Demorou. Então, agora quem que é que eu já me perdi já? Agora é o John. É o John. Mas o Vinícius queria falar também que ele jogou... Qual que era, Vinícius? Que você ama muito aí? Rapaz, vou falar o quê? Tô só ouvindo vocês aí. Tá roncando. Ó, na minha humilde opinião aqui, o que eu jogava era o Killer Instinct. Nossa, aí! Pô, verdade, olha só. Eu jogava. Nossa, eu arrebentava. Mas no Super Nintendo, né? Jogava. No Nintendo. Eu jogava bem. Tinha no 64 também. Eu jogava muito E legal. pra mim era engraçado. Eu nunca tive videogame, né? Então eu ia naquelas... Não chamava Lan House na época. Como chama aquelas lojinhas com um monte de televisão? De tudo ainda. Sei lá como é que chamava aquele Eu chamava de locadora. Eu chamava de locadora também. Era 50 centavos meia hora e R$1 uma hora. Justamente. Você passava a tarde jogando naqueles trem. Minha mãe ia me buscar com um pedaço de pau. Teve uma vez que eu apanhei, cara. Minha mãe me pegou. Eu também, velho. E eu tinha comentado em casa que eu jogava bola, né? Quando eu era criança. Eu joguei até os 18 e achava que ia dar certo. Então, ledo engano. Mas assim, eu gostava muito. E teve uma época que eu tava tão viciado que eu falava pra minha mãe que ia pro futebol e ia pra locadora. Aí o que aconteceu? O técnico gostava de mim pra caramba, chama-se o Rafael, que Deus o tenha. Ele foi na minha casa e perguntar, meu apelido era Maradona. Aí ele falava meio arrastadão assim: quero saber cadê o Maradona? Não sei o que, não tá indo treinar e tal. Aí minha mãe falou: poxa, ele saiu daqui pra treinar, não sei o que e tal. E conforme aconteceu isso, se eu não me engano, ele levou minha mãe e meu pai lá na porta do videogame e pegaram lá, cara. Imagina no dia que eu apanhei. Hoje em dia eles podiam até estar na cadeia, meu pai e minha mãe, mas na época não dava nada, apanhei. Mas enfim, só aí. Depois, se alguém quiser me dar um abraço. Pegando embalo de papo de locadora, eu tenho uma engraçada assim, eu vivia em locadora, era pertinho de casa. Minha mãe trabalhava durante o dia, eu não ficava com minha tia, minha avó, eu ia pra locadora. Então lá era onde eu ficava o dia todo praticamente. E eu frequentei tanto que chegou a um ponto assim de eu já pegar uma amizade com a família ali dos donos da locadora, porque era na casa deles, assim, de eu chegar antes de abrir, a mãe do rapaz, que era o dono da locadora, pedia pra eu ir lá acordar ele pra abrir a locadora, cara. É isso que é esse nível de gamer que a gente tá falando. Consumidor fiel. Tipo assim, hoje, depois de velho, eu devia ser um pé no saco, porque todo dia eu tava lá pra incomodar, entendeu? É o mesmo sentimento que eu tive lá com a mãe do menino que eu quebrei o joystick. Eu acho que ela também achava um pé no saco. Pra mim, assim, quando eu ia, era uma felicidade incrível. Eu ia pulando o caminho, tipo, vou chegar na locadora e tal. E, assim, eu não chegava a gastar tanto. Eu já ficava muito contente com o fato de estar ali vendo o pessoal jogar, conversar. Eu também. Pegar revista, ler, trocar dica, ensinar os caras a fazer alguma coisa. Era incrível. O ambiente, né? O ambiente em si era muito show de bola, era fantástico mesmo, é verdade. É mais ou menos isso. Beijo, Fernando.
Então vai, John, emenda aí o seu aí. Cara, São 3, né? 3, isso. 3. Eu vou agora começar aí pela... como é que é? Pelo terror psicológico, que eu lembro que eu ficava com medo de jogar. Cagaço. Todo mundo deve achar que a maioria iniciou ali no Resident. Eu iniciei no... Houston, perdemos o controle. É isso aí, pessoal. Perdemos o controle do episódio. Então vamos apertar a pausa aqui, apertar esse start para quem pegou a referência aí, né? Vou tocar mais uma vez para vocês, ó. Vê se pega a referência. Então é isso, vamos finalizar esse episódio por aqui e semana que vem tem a segunda parte. Esse foi o primeiro podcast que a gente perdeu o controle. A gente gravou mais de 2 horas aí, ficou muito engraçado. Eu acho que vale a pena fazer em 2 partes. Então deixa o seu comentário, assina aí no Spotify, no Deezer, no Google Podcast e manda um e-mail pra gente. Manda um e-mail, vê se você gosta de um papo mais descontraído assim. A gente tá testando vários formatos aí para ver o que fica mais legal para vocês. Então comenta, o feedback é muito importante, beleza, pessoal? Obviamente é gratuita a assinatura do Vodcast. O Vodcast é para todos. Para você aí que tá começando a ouvir o podcast agora, que conheceu o podcast através do Vodcast, você pode assinar de maneira gratuita e ficar por dentro dos novos episódios. Então essas plataformas aí auxiliam você a receber sempre que sair o podcast novinho aí no seu celular, no seu computador, enfim, onde você escuta, e isso é o mais legal. É gratuito e você segue lá a gente, assina e fica por dentro das novidades, beleza? Confira também no nosso site www.vodcast.com.br e lá nas postagens tem todas as informações, tem as redes sociais dos participantes, tem vários links. Se interessou pelo assunto, ter muito mais aí conteúdo para você, beleza? Então muito obrigado, galera, vou ficando por aqui. Meu nome é Otávio Augusto, o nosso host está viajando, então tô quebrando esse galho aqui. E semana que vem, lembrando a parte 2 do Games para toda a Vida, beleza? Valeu e vote para todo mundo!